Sejam todos muito bem-vindos. Filosofia, primeira parte, preparação, exame extraordinário, assim como exame normal, 12ª classe. Já deixamos aqui o exame, também a preparação para exame extraordinário, assim como o exame normal, um, 12ª e 10ª classe, português, parte 1. Então, hoje nós vamos começar com filosofia. O que que acontece? No ano passado nós demos aqui também preparações. Então, para aqueles tópicos que coincidem com a matriz do ano passado, nós não vamos ensinar. Apenas vamos ensinar aqueles que são como novidade. Então, para isso, nós vamos deixar o link no primeiro comentário para tópicos que coincidem, porque nós não queremos ser repetitivos. Voltar a dar algo que já demos. Isso não fica bem. Então, como você está a ver aqui, este é uma matriz do ano 2023, mas não é o que mais nos interessa. O que mais nos interessa é este do ano 2024. Deixa eu procurar aqui um conteúdo que coincide para você ter a certeza. Para este ponto, identificar as figuras e os modos do silogismo. É 2024. Então, no ano 2023 também a coisa é a mesma. Temos aqui identificar as figuras e os modos do silogismo. Então, isso nós já demos no ano passado. Então, o devido vídeo eu poderei deixar o link na descrição. Não vamos repetir essa parte. E também tem as outras partes que coincidem. O primeiro ponto é classificação dos juízos quanto à quantidade e qualidade. No ano passado não foi com quantidade e nem qualidade. Foi através das outras classificações. Então, você já aprendeu, já sabe o que é classificação dos juízos quanto à quantidade. Encontramos universais, particulares e singulares. Então, o que são juízos universais? Como é que fica? Como é que são estruturados? Quando o predicado se aplica a toda a extensão do sujeito. Exemplo: todos os homens são mortais. Mesmo retirando este todos, os homens são mortais. Quer dizer, são todos homens. Aqui ainda bem que está dentro de parênteses apenas para ilustrar, né? Temos aqui outro exemplo: nenhum homem tem asas. Então, todos os homens, quer dizer, engloba o todo. Então, chama-se de juízos universais. Juízos como: as minhocas são animais, o avarento é egoísta, são necessariamente universais, porque se referem a toda a extensão do sujeito. Todas as minhocas, todos os avarentos. Então, o avarento é egoísta. E quando você ouve o avarento é egoísta, parece que está-se a referir a um avarento. Não, está-se a referir a todos avarentos. Então, você deve prestar atenção. Então, não que todos os juízos universais são necessariamente que seja acompanhado com a palavra todos. Não, mas você deve ler e perceber que aqui refere-se a todo do universo ou do predicado. Ok? Agora, o que são particulares? Como é que acontece? Quando o predicado se aplica a uma parte da extensão do sujeito. Ok? Então, particular é uma parte. Vejamos aqui um exemplo mais claro que eu procurei. Alguns moçambicanos são médicos, ok? É uma parte dos moçambicanos. Não são todos moçambicanos. Agora, se fosse os moçambicanos são médicos, isso quer dizer seriam todos, ok? Ainda que a expressão todos não esteja lá inclusa, isso seria universal. Mas temos alguns moçambicanos são médicos. Juízos como, pelo menos, uma criança é obediente. Então, quer dizer, não são todas crianças, pelo menos. Então, são particulares. Certos atletas mundiais são africanos, ok? Certos, não são todos atletas. Existem homens honestos, ok? Então, você não pode estar apegado a uma forma de elaboração dos juízos particulares. Então, o mais essencial é você perceber a essência de juízos particulares. Então, se você entende que particular é uma parte, então, se você ler qualquer juízo que seja particular, mas que seja escrito de uma maneira muito extraordinária, diferente, você vai poder identificar.
Por exemplo, esta aqui, existem homens honestos, ok? Então, esse juízo é um pouco complicado de se perceber se são alguns ou não. Ou faz parte do todo ou faz parte de uma parte. Então, mais ou menos nesse sentido. São particulares porque em cada um deles o sujeito refere-se só a algumas crianças, a alguns atletas e a alguns homens. Então, esse exemplo está muito claro. Agora, o que seriam singulares? Quando o predicado se refere a um único indivíduo como aqui em exemplo, Sócrates é imortal. Ok? Então, os juízos quanto à quantidade que são universais são muito claros. Universais todo, particulares pouca parte, singulares um só. Agora vejamos quanto à qualidade. Ok? Quanto à qualidade, encontramos também dois sub-ramos, subclasses, que são afirmativos e negativos. Aqui é muito fácil, é só conhecer as formas de frase, forma negativa, forma afirmativa. Quer dizer, a filosofia combina um pouco com o português. Então, é interdisciplinaridade, é só ficar um pouco esperto. Aliás, é só ficar um pouco atento, né? O que seriam juízos que estão na forma afirmativa, ou juízos afirmativos? Quando o predicado é afirmado em relação ao sujeito. Exemplo: Caimane é um menino obediente. Negativos: quando a cópula indica que o predicado não convém ao sujeito. Isto é, o predicado não é aplicável ao sujeito, quer dizer, nega. Só que aqui a explicação parece que é coisa do outro mundo. O Mataca não é um bom estudante. É só negar. É muito simples. Aqui, para mim, para te esclarecer melhor, para você lembrar-se a juízos quanto à qualidade, é só lembrar de formas de frase afirmativa e negativa. Aqui é só essas explicações que estão no livro, é só para nos complicar apenas. Nós vamos trocar elas em 500, como se diz, né? Proposições contrárias e subalternas. Proposições contrárias, A e E. Você já estudou isso. São duas proposições universais, já sabemos o que são universais, engloba o todo, que, tendo o mesmo sujeito, diferem apenas pela qualidade. Nós já sabemos o que é qualidade. Tem o mesmo sujeito, mas diferem da qualidade. Quais são as qualidades que nós aprendemos? Afirmativo, negativo. Vamos ver o exemplo. Todos os homens são mortais. Nenhum homem é mortal. Tem o mesmo sujeito, mas a diferença é da qualidade. Está muito claro. O que seriam subalternas, então? A e O. Você já sabe isso. Duas proposições que apenas diferem na quantidade. Diferem apenas na quantidade. Vamos ver. Todos os homens são mortais. Alguns homens são mortais. Nós vimos isso. Quantidade. Ou nenhum homem é mortal. Alguns homens não são mortais. Isso está muito claro. Esta aula está excelente. Vamos para a terceira parte. Aliás, para o terceiro ponto. Então, esta preparação baseia-se em aqueles pontos, aqueles objetivos da matriz, ok? Vamos ao terceiro objetivo. Conversão simples e por negação. Vamos primeiro para a conversão simples. E. Este tipo de conversão só se aplica às proposições do tipo E. Universal, negativa. E do I. Particular, afirmativa. Particular são alguns, afirma, e universal é o todo e nega. Visto que nestas proposições o sujeito e o predicado apresentam a mesma quantidade ou extensão, nenhum africano é europeu. Nenhum europeu é africano. Certos filósofos são pedagogos, certos pedagogos são filósofos. Então, conversão simples é só mudar predicado, sujeito, sujeito, predicado. E já está.
Conversão por negação. Vejamos o que é. O. Toda e qualquer proposição do tipo O apresenta um sujeito particular e um predicado universal, por ser negativa. Então vamos aqui ao nosso exemplo. Alguns políticos não são honestos. Converte-se em alguns políticos são não honestos. Alguns não honestos são políticos. Os silogismos categóricos irregulares classificam-se em etimema, epiquerema, polissilogismo e sorites. Etinema. Então, no edital, aliás, na matriz, apenas apareceu para que nós pudéssemos estudar etinema e epiquerema. Então, nós vamos estudar esses. Etimema, ou silogismo incompleto. Os morcegos não são animais aquáticos por não respirarem por guelras. Ok? Então, aqui nós não temos a primeira premissa e nem a segunda. Apenas temos a conclusão. O que é epiquerema? É um argumento onde uma ou ambas as premissas apresentam a prova ou a razão de ser do sujeito. Geralmente é acompanhado do termo porque ou algum equivalente. Por exemplo, mente é irresponsável porque não é livre. Ora, Matheus é demente porque o exame médico revelou ser portador de paralisia geral progressiva. Logo, Matheus é irresponsável. Disjunção. A disjunção é a operação que expressa uma alternativa, que na linguagem corrente se traduz pela partícula ou, linguagem corrente. Ou come bolo ou, então é alternativa. Há dois tipos de disjunção. Disjunção inclusiva. Vamos começar com ele. Que na linguagem comum identifica-se com a expressão e ou, e cujo símbolo vê ou no sentido inclusivo. O que acontece? É falsa quando quê? Quando as duas proposições que a conectam são falsas. Basta que uma das proposições simples seja verdadeira para que a disjunção seja verdadeira. Então, só acontece a falsidade quando ambos forem falsos. Assim, a proposição está sol ou a temperatura está agradável é verdadeira nos seguintes casos. Ok? Então, temos aqui uma tabela que mostra essa questão de disjunção inclusiva. São falsas apenas quando ambas são falsas. Se um deles for verdade, outro for falso, é verdadeiro. Então, vamos verificar aqui. A temperatura está agradável. É o quê? Está sol é o P. Está sol e ou a temperatura está agradável. P ou Q, que é disjunção inclusiva. Então, vamos ver. Está sol. É verdade. A temperatura está agradável. É verdade. Então, na disjunção desses dois, o que será? Será verdade. Por quê? Porque só é falso quando ambos forem falsos. Ok? Aqui, está sol. É verdade. A temperatura está agradável. É falso. Mesmo assim, é verdade. Está sol. É falso. A temperatura está agradável. É verdade. Nenhum deles, ambos não são falsos, então é verdade. Está sol, é falso. A temperatura está agradável, é falso. Então só é falso quando ambos forem falsos. A proposição P ou Q, ok, que se representa por V ou W, é verdadeira se P e Q tiverem valores distintos. Com o quadro fica mais claro. A D já passou de classe. É a proposição P. A D já reprovou. Posição Q. Proposição Q. A D já reprovou de classe ou a D já passou de classe ou reprovou. P ou Q. Então, nós vamos ver como é que acontece. Então, nós vimos que
só é verdade quando uma é falsa e a outra é verdade. Quer dizer, quando tem valores contrários, ok? O resto é falso. Verdade e verdade tem o mesmo valor, então é falso. Verdade e falso têm valores distintos, ok? A Dija passou de classe, é verdade. A Dija reprovou, falso. Então, é verdade. Por quê? Porque não pode a pessoa ter essas duas possibilidades. Passar de classe e chumbar ao mesmo tempo. Não. Então, deve ser dois valores distintos para que seja verdade. Falso, falso também é verdade porque são valores distintos. Falso, falso é falso. Ok? Porque as duas não podem ser falsas ao mesmo tempo. Ou deve passar de classe ou deve reprovar. Acho que a dica ficou. Então, esta aqui é um pouco assim, mas não é difícil. Se tiver valores distintos, é verdade. Se ambos forem falsos, é falso, porque não pode acontecer. Então, para hoje nós vamos parar aqui até a segunda parte. Filosofia só tem duas partes e fique ligado para não perder esta segunda parte. Muito obrigado.